O que a gente precisa determinar agora, tá? Eu tenho um ângulo na borda, em toda a borda da cavidade, que divide então o fundo ou o início da restauração, a intersecção entre a restauração e a cúspide, e esse ângulo ele chama ângulo cavo superficial, tá? Então o cavo superficial, ele é importante que a gente dê uma biselada, uma leve biselada nele. E o bisel, ele serve então para a gente acabar essa resina em zero ali. Então uma das pontas interessantes para a gente fazer o bisel seria uma ponta do tipo chama. Então a gente vai dar uma chanfradinha em toda a volta ali, com uma ponta do tipo chama. E eu tenho um segundo molar, onde eu tinha uma anatomia preservada, e aí eu fiz então um copia e cola. Então eu copiei a anatomia dele antes de fazer o preparo, porque ele estava com anatomia boa, e eu posso agora, uh, com esse carimbo, voltar a ter aquela anatomia igual a do dente natural. Eu vou mostrar dois tipos de sistemas adesivos e suas indicações também. Então, por exemplo, nesse segundo molar, vamos dizer que a gente tinha uma dentina mais profunda do que no primeiro molar. Então, um dente que o processo carioso, embora eles não tivessem aberto na superfície oclusal, ele estava mais profundo radiograficamente. E, e ao utilizar um adesivo, um sistema adesivo onde eu tenho que fazer um condicionamento total, tanto do esmalte quanto da dentina, eu posso acabar então expondo túbulos dentinários e aquela região é mais permeável, mais internamente. E aí eu vou aplicar um sistema adesivo que vai ter lá então a sua reação citotóxica lá, e a gente pode ter algum dano pulpar em virtude disso. Então, pensando numa preservação, a gente pode pensar na técnica para o segundo molar, uma técnica de um sistema adesivo do tipo autocondicionante. E aí a gente pode ter o autocondicionante de dois passos, tipo o Clearfield SE da Curaray. A gente pode utilizar um adesivo universal também, nesse tipo de situação clínica, onde eu quero manter a vitalidade e não quero usar o meu ácido numa região muito profunda. Então, nesse caso, a gente vai usar o iBond mono, o iBond universal, tá, da Hiller, numa lesão profunda no segundo molar. Eu também, além disso, eu posso utilizar uma resina do tipo Book, que são resinas de baixa contração. No caso do 17, eu não quero condicionar a minha dentina, tá? Por quê? Porque no meu sistema adesivo, ele é um universal, ele já tem um primer ácido ali dentro daquele frasco, e já tem um adesivo também junto dentro daquele frasco, e esse adesivo e esse primer ácido é que vão fazer então essa ação lá na minha dentina. Então o que eu faço? Eu protejo a minha dentina, tá? Com uma veda rosca, com um algodão, com o meu ácido, eu consigo então fazer o meu condicionamento seletivo do meu esmalte. Então lá, ó, mesmo se escoar para dentro da cavidade, eu estou protegendo a minha dentina a partir. Bom, feito o condicionamento então do esmalte, seletivo do esmalte, e a gente acabou protegendo então a dentina, já que eu vou utilizar um sistema autocondicionante, eu posso agora então remover aquela veda rosca que estava protegendo a minha dentina subjacente, e agora eu vou aplicar o meu sistema adesivo. Então, lembrando, em esmalte, esse sistema universal ele pode ser aplicado porque ele tem o primer e o bond. O primer ele é ácido, mas eu já apliquei o ácido previamente, e internamente na dentina eu protegi essa dentina, então não teve nenhuma ação do ácido, não teve
exposição de fibras colágenas ali. Na verdade, a lama dentinária, a smear layer, ela foi incorporada nesse movimento de fricção, então um componente ácido do meu próprio sistema adesivo, ele incorporou a smear layer à nossa adesão. E aí, isso é característica de sistemas adesivos autocondicionantes. Agora eu vou secar a minha cavidade, jogar um jato de ar para poder evaporar os solventes e tentar remover também grande parte do excesso que eu tenho ali. Então eu posso pegar um microbrush seco e com esse microbrush seco tirar boa parte desse excesso, uma vez que eu tenho que ter uma fina camada do meu sistema adesivo. Dessa forma a gente está tranquilo. Então vou lá, vou polimerizar de acordo com o tempo do fabricante. Então se ele me manda polimerizar 40 segundos, eu vou polimerizar 40. Se ele me manda polimerizar 20, eu vou polimerizar 20, para mim poder tirar o que tem de melhor dos sistemas adesivos. Então isso aí é a bula do fabricante que manda, tá? Então agora eu vou utilizar um sistema, uma resina, tá? Para poder fazer essa reconstituição anatômica, uma resina que seja uma resina bulk fill, tá? Então, para poder facilitar o processo, é um segundo molar, eu não tenho um nível estético tão grande nessa região. Então, eu vou pegar uma resina do tipo bulk. Normalmente, as resinas do tipo bulk fill, elas são resinas mais translúcidas, justamente para poder passar a luz. Então, as características estéticas dela, comparada às outras resinas, não é uma característica tão interessante, tá, em termos estéticos, mas em termos de que você consegue preencher toda a cavidade com um incremento só, isso é ótimo, tá? Então, cavidades até 5 milímetros, 4 a 5 milímetros, você pode preencher com esse tipo de técnica. Então, você vai colocar lá o seu incremento, e aí, tem um pouco de sujeira ali, e aí eu vou manipular, então, agora, de uma forma bastante, ó, eliminando todas as bolhas do processo. Então eu vou massageando ali a minha resina. E nesse processo de massagem e homogeneização, então a gente vai gerando uma acomodação dessa resina nas paredes de fundo do meu preparo. Então eu entro bem, acomodo bem para um lado, para o outro, tá? E aí com isso, então eu tenho uma acomodação dessas paredes. Eu não posso ter bolha internamente a isso. Com uma veda rosca, você vai colocar sobre o dente. Ela tem uma fina camada lá, então, a veda rosca. E aí, aquela sua matriz inicial, aquela matrizinha que a gente fez lá no dente antes de fazer o preparo, eu levo ela à posição. Para o dente 16, a gente vai pensar então numa abordagem um pouquinho diferente que foi para o dente 17. Para o dente 16, então, eu penso em fazer um condicionamento ácido total. Como é que é esse condicionamento ácido total? Você vai aplicar o seu condicionamento então em esmalte. Sem necessidade de ficar protegendo a dentina, tá? E após então os 30 segundos lá que você tem, aliás, após os 15 segundos que você tem, você pode preencher já a sua cavidade.
E ativamente você pode ativar então o ácido na superfície interna do seu dente. Depois que eu faço um condicionamento ácido total, eu posso utilizar alguns sistemas adesivos, tá? Eu posso utilizar, por exemplo, o iBond Mono, tá? Ele é um sistema 2 passos, então o primeiro passo ácido, condicionamento ácido esmalte, condicionamento ácido dentina, e aí você vai aplicar o adesivo que não tem primer ácido. Aqui também tem um sistema adesivo, ó, o Paufic Bond, tá? Que também é um sistema 2 passos. E também a gente pode aplicar então o ácido, primeiro passo, então aplicação do ácido fosfórico, então aqui no caso Ultra Et. Depois a gente tem o segundo passo, ó, 2, que é o primer, tá? Da 3M ou da Care. E o terceiro passo, que tem o númerozinho 3, que seria o adesivo, tá? E aí você vai aplicar os 3 passos. Nesse caso a gente vai aplicar então isso, tá? Então a gente já fez o condicionamento ácido, com o microbrush amarelo agora então eu vou aplicar o primer. O primer ele não necessita ser aplicado na dentina, desculpa, no esmalte. Então eu coloco o primer, tiro o excesso e aí eu vou aplicar ele ativamente na minha dentina, tá? Então vou aplicando ele ativamente na dentina e com isso então eu tenho o meu primer sendo volatilizado, eu jogo um jatinho de ar, deixo ele volatilizar. E aí agora eu vou para o processo adesivo, então frasquinho número 3, coloco uma gotinha de adesivo, tiro também o excesso. E aí, com o meu sistema adesivo, eu vou lá na posição e aí aplico ele tanto em dentina, mas cada fabricante ele vai te dizer que você tem que aplicar um número determinado de vezes lá as camadas do sistema adesivo deles. Tu pode lançar mão de uma resina flow, tá? Para poder regularizar a superfície interna da cavidade. Dando ela, em alguma região onde tenha ficado algum ângulo retentivo, alguma coisa assim, então principalmente no fundo da cavidade e tentar eliminar alguma tensão, tá? Alguma tensão superficial que tu tenha lá ainda. Então eu aplico e polimerizo, ajudo com o microbrush ali a espalhar, a chegar em algum ponto, confiro bem com o espelho